Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante também de graça a sua inscrição. Deixa sempre o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Gente, a Betfair lançou mais uma vez uma super promoção para o jogo dessa noite entre Vasco e Red Bull Bragantino. Está pagando 4,0. O que significa isso? Se você fizer uma aposta mínima de R$ 1 e o Vasco marcar um gol, você ganha R$ 4. Se você apostar R$ 10, você ganha R$ 40. Então, corre na Betfair, tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá na Betfair, que a promoção é por tempo limitado. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco também, porque é muito importante para o nosso Vasco. Então, corre. Repetindo, link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá certo, gente? Vamos com tudo e vamos para cima. Agora vamos falar desse jogo, gente. Um jogo dessa noite, um jogo muito importante para o Vasco trocar de posição com o Bragantino. O Bragantino hoje é o 10º colocado, já vou falar sobre isso aqui, com 25 pontos. O Vasco, o 11º colocado com 23 pontos, ou seja, o Vasco, é aquele jogo de 6 pontos, né? Se o Vasco vencer o Bragantino, troca de posição com o Bragantino, sobe para a 10ª colocação aqui. Depois fica pertinho ali do G8, né? Que é a fase, enfim, da pré-Libertadores. Então, é uma vitória de suma importância. O Vasco tem que jogar muito da vida, né, dentro de campo hoje em São Januário. As duas equipes estão muito desfalcadas, né? Tanto o Vasco quanto a equipe do Red Bull Bragantino. Eu vou começar com os desfalques do Vasco. Jogadores que estão no departamento médico: João Vitor, Jair, Paulinho, Guilherme Estrela. Esses aí, vocês sabem, só retornam no final do ano, quando, enfim, são lesões mais sérias, enfim, vão voltar no final do ano. Jogadores suspensos e poupados, né? Poupados só um, Lucas Piton. Jogadores suspensos: Paulo Henrique e Matheus Carvalho. Vasco realmente com desfalques importantes, principalmente no meio-campo, né? Vamos ver hoje aí se o técnico Rafael Paiva traz uma boa novidade aí, de repente, com o Payet, não sei, o Sforza no lugar do Matheus Carvalho, ou até mesmo o Souza, né? Dependendo da condição física do Souza, pode ser que o Souza comece o jogo dessa noite contra a equipe do Red Bull Bragantino. Quem apita o jogo? Vou passar, na verdade, a equipe de arbitragem completa aqui para vocês. Árbitro de campo é o Gustavo Bauerman. A assistente número 1 é o Alex dos Santos. Assistente número 2 é o Henrique Gonzalez. Quarto árbitro, Fernando Mendes. E o VAR é o Emerson Ferreira. Essa é a galera aí que vai comandar o jogo dessa noite entre Red Bull Bragantino e Vasco. Vasco e Red Bull Bragantino, direto de São Januário. Vamos lá, provável time do Vasco para essa noite, gente. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Maicon ou Rojas na zaga e Léo. Vitor Luiz ou Leandrinho na lateral esquerda, meio campo. Aqui muitas dúvidas, né? Hugo Moura, JP, Sforza ou Souza. Fechando aqui com o Felipe Coutinho. No ataque, mais dúvida, tá? Felipe Coutinho é certo, Adson certo, a dúvida está entre David ou Payet, tá? Aqui na ponta esquerda, né? E o Verratti é o nosso centroavante, técnico Rafael Paiva. Gente, deixa eu fazer um comentário em cima disso aqui, porque ontem eu comentei e aqui eu vou continuar batendo nessa tecla. O David, ele tem a questão da vontade e tal, isso é muito legal, a vontade e garra dele dentro de campo. Então, assim, gente, eu jogaria com o Payet aberto pelo lado esquerdo, já que o Payet é um jogador, na minha opinião, mais talentoso, um jogador com mais criatividade do que o David. Acho que o Payet vai entregar mais, vai produzir mais com a camisa do Vasco. É claro que vai abrir um espaço bem maior para a vitória do Vasco. Na minha opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário. David ou Payet no ataque titular hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá certo? Repetindo aqui, eu iria de Payet pelo talento, porque o Payet é craque e o David é um jogador esforçado, só esforçado na minha opinião, tá? E a equipe do Red Bull Bragantino, a difícil equipe do Red Bull, comandada pelo técnico Pedro Caixinha, deve ir a campo com os seguintes jogadores. O goleiro é o Cleiton, lateral direito Natan Mendes, a zaga com Douglas Mendes e Lucas Cunha, lateral esquerdo é o Luan Cândido, meio campo com o Raul, aquele mesmo que jogou no Vasco, né, com a camisa do Vasco, o Raul, Lucas Evangelistas e Lincoln, Elinho Mosqueira e Thiago Borbas no ataque, tá? O técnico é o Pedro Caixinha. É realmente uma equipe muito rápida do Red Bull Bragantino, né? Mas dá para o Vasco vencer, principalmente dentro de São Januário. Se o Vasco estiver bem, se o Vasco encontrar o seu melhor futebol, não tenho dúvidas que o Vasco vai conseguir aí somar
esses 3 pontos, gente. Eu acredito na vitória do Vasco. A equipe do. Vou repetir aqui: a equipe do Red Bull Bragantino é muito difícil. O Vasco perdeu por 2-1 o primeiro jogo, mas o Vasco foi prejudicado pela arbitragem lá no Nabi Abichedi, né, lá em Bragança Paulista. Estivemos juntos naquela transmissão, onde o árbitro não marcou um pênalti claro a favor do Vasco aos 46 minutos do segundo tempo. O pênalti foi em cima do jogador, o atacante do Vasco, que acabou de ir para Portugal. Me fugiu o nome da memória aqui, perdão, mas teve um pênalti claro e ele não marcou a favor do Vasco. Ou seja, então, se não houver influência hoje da arbitragem em campo, o Vasco tem tudo para somar mais 3 pontos dentro de São Januário, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e tudo mais, tá certo? Essa é só a minha opinião. É um jogo muito importante, repetindo aqui, é um jogo de 6 pontos, tá? Então o Vasco tem que jogar duro, tem que jogar firme, tem que fazer valer o fator mando de campo dentro de casa. Quem manda é o Vasco, na minha opinião. É um jogo duro, mas faz condições sim de vencer a equipe do Red Bull Bragantino. E agora é hora de falar sobre reforços. Muitos assuntos, né, ligados, especulando jogador A, jogador B. O time do Vasco, o que está acontecendo de fato? O Vasco não estipulou nenhum tipo de salário. Ah, vou pagar 700 mil num zagueiro. Não. Vou pagar 500 mil num atacante. Não, o Vasco não fez nada disso. O foco do Vasco nesse momento está em abrir espaço na folha. A folha do Vasco é uma folha alta, uma folha muito inchada, ou seja, é realmente uma situação para a gente ficar atento e ligado, porque jogadores como Rossi, Praxedes, Serginho, Zé Gabriel, Vitor Luiz, assim, o Vasco estaria aí economizando cerca de 2 milhões de reais por mês. Então o foco do Vasco está em abrir espaço na folha, jogadores que não estão sendo aproveitados pelo técnico Rafael Paiva, de repente está emprestando, enfim, vendendo jogadores, abrindo espaço na folha. Aí sim o Vasco vai se concentrar na contratação de pelo menos 2 reforços. Prioridade, um zagueiro, mais um atacante. Ponto. Não tem essa história de, o Vasco vai contratar um zagueiro, mas vai pagar até 700 mil, 500, história. Isso aí é história, eu não vou ficar aqui contando história para vocês não. Então, galera, o Vasco precisa sim reforçar o seu elenco, mas o Vasco, e essa é só a minha opinião, peço sempre de vocês aqui, não pode contratar jogadores aposta, porque aposta nós temos dentro do nosso elenco, nós temos na base, tá certo? Então, assim, esse tipo de jogador nós temos. Então eu acho que o Vasco hoje precisa concentrar, sim, num zagueiro. A prioridade do Vasco tem que ser a zaga, porque nós temos jogadores de ataque, bons jogadores. Nós temos o Payet voltando à equipe principal. Nós temos o Souza ali para o meio campo, que vai ajudar bastante. Nós temos o Alex Teixeira, nós temos o Coutinho, nós temos jogadores que estão entrando em forma, estão ganhando ritmo de jogo, jogadores que vão ajudar. Então, eu não enxergo essa questão, tem que reforçar, que senão o quê? O que vai acontecer? O Vasco está brigando por vaga na Libertadores. Vou repetir aqui, se o Vasco vencer hoje dentro de São Januário, o Vasco tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, tá? Um jogo a menos. O Vasco vence hoje a equipe do Red Bull Bragantino dentro de São Januário, o Vasco troca de posição com o próprio Red Bull Bragantino. O Vasco sobe para a 10ª colocação e já mira lá os G6, G4 no Campeonato Brasileiro. Essa, pelo menos, é o time que eu enxergo, porque terça-feira temos outra decisão. Tá? Então, Lucas Piton hoje poupado, o técnico Rafael Paiva trabalhando bastante. O momento, gente, para finalizar esse assunto, é de apoio. Mas tem que contratar. Por que tem tanto que contratar? Temos que aproveitar mais a base também. Eu sou muito a favor disso. Contratamos bons jogadores. Os jogadores precisam entrar em forma. O técnico Rafael Paiva está encontrando espaço para esses jogadores. E é isso, sem história. Sabe, a gente quer sempre mais. O Messi não vai jogar no Vasco. Cristiano Ronaldo também não vai jogar no Vasco. Temos que contratar mais um bom zagueiro, com isso eu concordo. Atacante, tem que ser muito acima da média, senão deixa os que estão no Vasco lá, deixa lá do jeito que tá tudo certo. Vamos com o que nós temos, tá certo? Essa é só minha humilde opinião, peço sempre de vocês aqui embaixo, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Peço sempre a sua inscrição, daqui a pouco tem a transmissão do jogo Vasco Bragantino, direto de São Januário, junto com você, torcedor e torcedora do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.